Paz do Senhor Jesus. Tentei gravar um vídeo para eu poder mandar para o YouTube, amados irmãos, mas dava pouco tempo. Eu falei, vou fazer uma live que eu acho que fica mais fácil, depois eu mando para o YouTube. Mas eu gostaria muito que você estivesse comigo lá, tem muitos vídeos bacanas. Pastora Penha, hashtag Missão África. Você apoia meu ministério missionário, porque pessoas vão me conhecer um pouco mais e saber da nossa condição de trazer a palavra do Senhor, amém? Mas você é muito importante para Deus, você é muito importante para nós. E eu tenho um prazer muito grande de poder trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Fica ligado, compartilha, chama alguém para estar com você nessa live comigo. Me ajuda, por favor, porque na verdade a glória não é minha, a glória é do Senhor. Mas quando eu tenho a possibilidade de repente trazer uma palavra de bênção ao coração das pessoas, elas são abençoadas. Amém? E quando você se coloca na posição de missionário, compartilhando a palavra, você também é abençoado por Deus, não somente eu. Então nós somos abençoados pelo Senhor quando tomamos uma posição de abraçarmos a causa do Pai. A internet, ela é uma ferramenta maravilhosa, amados irmãos. Nós é que usamos muitas vezes a internet de forma errada, de forma babilônica, como eu vou falar hoje, nesta noite, para vocês de maneira muito rápida, sucinta. Quero falar a respeito de um homem chamado Ezequiel. Deixa eu puxar minha Bíblia para cá. Ezequiel é um grande homem de Deus, amém? Um grande homem de Deus. Um homem forjado por Deus, que em meio a circunstâncias e adversidades, nunca deixou de adorar o Senhor. E essa pergunta também eu posso deixar para você. Em meio às dificuldades e circunstâncias, você adora ou não adora? Você glorifica ou você murmura? Porque Ezequiel, ele profetizou mais ou menos no tempo de 586 a.C., no tempo em que Jerusalém estava sendo cativa, levada o povo para Babilônia. E quando Ezequiel, ele teve a oportunidade, porque Deus o escolheu, foi muito sofrido o ministério dele. O ministério de um pastor, de uma pastora é muito sofrido. Porque é um ministério onde as pessoas são muito ingratas. Mas nós somos chamados para pregar em terras áridas, secas, amém? E nós vamos continuar fazendo isso dia após dia, nunca desanimarmos. Para você que não me conhece, sou a pastora Penha, hoje da Igreja Missão Cristo Volta, de Osasco, uma igreja belíssima, de pessoas com a mesma visão que nós temos. Muitos pastores, um pastor abençoado chamado Jonas Florencio, meu pastor. Eu estou ali também juntamente cooperando no ministério como pastora. Mas o ministério focado em missões, em casa de recuperação, em trabalhar com doentes, esse é o meu ministério. Isso é o que eu amo fazer. E Deus mudou a minha história e eu fui caminhando segundo a vontade de Deus e acabei chegando naquele lugar, por indicação de irmãos da França, que eram amigos nossos aqui no Brasil, e pediram para ele cuidar de nós. Nós estávamos sem cobertura espiritual. Decidimos então participar deste ministério tão lindo. Esse fim de semana eu passei um fim de semana extremamente gostoso, tentando entender muitas coisas maravilhosas da parte do Senhor, porque é incrível o que Deus faz. E Deus, ele fez coisas tremendas nos 3 dias de encontro de mulheres que tivemos na nossa igreja. Foram muitas mulheres, num hotel maravilhoso, e eu até te convido, 2020 vai ter de novo, e vai ser forte, poderoso o que Deus vai fazer, amém? Estou cheia de Deus. E você? Estou cheia da presença do Senhor. E você? Estou confiante de que sermos pessoas nobres. Não é riqueza, amados. A nobreza de Deus é a certeza de que você pode ser feliz em meio à sua dificuldade, às circunstâncias, às perseguições e não mudar o seu comportamento. Nós aprendemos sobre isso. A nobreza de Deus significa você conseguir se tornar uma pessoa capaz de dominar os seus ânimos em situações de atrito, sem na verdade ficar realmente em atrito dentro de si. A nobreza de Deus me ensinou tantas coisas, mas eu não vou falar sobre isso. Minha pastora Liliane ministrou no encontro e falou. Eu quero falar mesmo sobre Ezequiel, um homem que foi chamado para trabalhar com um povo muito rebelde, o povo de Israel, cativo. Mas quando eles chegaram ali, você percebe que quando Daniel chegou com Sadraque, Mesaque e Abednego, chegou com mais jovens, mas eles
renunciaram ao pecado. O restante do povo se adaptou àquelas guloseimas maravilhosas, todas ali consagradas a Satanás, e participaram daquela mesa do rei. O rei ali simbolizado pelo demônio, né? Porque o mundo jaz maligno. Babilônia significa o pecado, significa o mundo pecaminoso. E quando nós nos filiamos a esse pecado, nós perdemos a nossa bênção. Eu não quero que você perca a bênção. Eu quero que você seja mais que vitorioso. Gostaria que você curtisse essa live e compartilhasse muitas e muitas vezes para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. E aí eu quero falar para você de uma vocação de Ezequiel. Eu quero ler com você esse texto que está aqui na minha Bíblia. Eu achei tremendo. Quero que você escute e receba para você também ser um Ezequiel na terra. Passando por provação, passando por luta, Deus nos escolhe. E agora? Fazemos a vontade de Deus ou recuamos com medo das retaliações do adversário? Ezequiel não recuou. Ezequiel sabia que ele seria um profeta diferente porque ele simbolizaria o pecado de Israel. Então o sofrimento para ele seria muito grande. Aqui na terra nós não sofremos nada. Aqui em nossa cidade, aqui na nossa igreja, queremos tudo de bom, ar-condicionado, cadeiras almofadadas, tudo de bom. Só que nós perdemos o foco. O foco maior não é esse. O foco maior é a grande comissão. É fazermos parte de um povo que prega a palavra, que prega o ID. É isso? É isso na tua vida? Você consegue ser o Ezequiel chamado por Deus e passar por tribulações e ficar no cativeiro? E mesmo assim ter que pregar, ter que trazer esperança para alguém? Você está assim? No cativeiro? Tendo que trazer esperança para algumas pessoas que estão ao seu redor? Ezequiel estava assim, amados. Muitas vezes eu estou assim. Eu estou assim. Eu estou pregando. Não é que não vivo o que prego, porque eu vivo sim. Eu vivo uma vida de renúncia, de libertação de vícios, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de santidade. A gente vive. Mas nem por isso a Bíblia disse que eu teria problemas, tribulações, adversidades. E eu passo por elas, e você também. Mas a diferença, ou de repente a nossa igualdade, é que nós conseguimos vencer isso aí com fé, obedecendo a obra, a vontade do Pai. Aí o texto fala assim, Ezequiel capítulo 2. Esta voz me disse, falando com Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ei, olha aí, tá prostrado, tá caído, tá derrubado, tá na igreja, tá reclamando, tá murmurando, tá desfazendo de pessoas que na realidade querem até o teu bem. Aí eu digo para você o seguinte, o que vai acontecer com a tua vida se você permanecer assim? O que vai acontecer com a vida daquele que não faz de verdade a obra do Senhor? Ezequiel fez. Deus chamou você como chamou Ezequiel, Deus chamou a mim, audivelmente, e eu tomei posse. Eu sou melhor que você? Eu não. Mas eu sei de uma coisa. Talvez nem todos tenham a experiência que eu tenho. Eu sei que tem uma amada aí que estava assistindo, não sei se está ainda, que é a pastora Ana, que tem essa experiência com Deus. Ela não abandona o Senhor, não. Passe o que passar. As lutas vêm, mas ela é uma mulher de Deus. Deus abençoe você, pastora Ana, papate, esse jovem que sempre me assiste, Deus abençoe. Não estou vendo aqui as curtidas, mas acredito que vocês estão falando comigo. Deus abençoe vocês. Amém? Mas Ezequiel foi chamado, ele falou assim, ó, Deus falou, levanta daí. Agora eu digo para você, tá aí prostrado, levanta daí, vai. Deus vai falar contigo, aleluia. Então entrou em mim um espírito, olha Ezequiel falando, entrou em mim um espírito. Quando Ezequiel fala disso é do Espírito Santo. Quando ele entra em nós, fazemos como Davi, temos disposição para destruir gigantes. Mesmo pequenininha como eu. Quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu que me falava, ele me disse, olha Deus falando, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente no dia de hoje. Aí Deus continua falando com ele, eu acho muito interessante. Ele fala bem assim, os filhos são duros, são de duro semblante, e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde.
Eita Deus, você continua pregando. Onde saber que esteve no meio deles um profeta. Na tua casa, no teu trabalho, onde você está, eles sabem que você é um profeta. Que você não vai desistir porque as pessoas estão perseguindo você, fazendo bullying com o teu cristianismo, com a tua fé. Eles sabem disso. Porque, irmãos, eu não tenho esse problema não. A pessoa pode não acreditar que eu sou de Deus, mas eu sei que sou de Deus. Então, se eu sou de Deus, eu só tenho que abrir a boca que Deus vai me encher. Abre a tua boca, tá no cativeiro, tá na tribulação, tá passando luta, tá passando prova. Deus está dizendo para você, ei, levanta, quero falar contigo, quero te colocar numa posição de honra. Mas Deus não fala com quem está prostrado. Deus até manda o médico, envia medicação, agora fala, agora tá bom, né? Começa a trabalhar para mim, agora chega. E Ezequiel foi um homem que passou por uma situação externa muito vergonhosa, sabe por quê? Ele era um prisioneiro, Ezequiel 1 fala sobre isso. Ele era um prisioneiro numa situação difícil, mas ele estava em comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com Deus numa situação de prisão. Que tipo de prisão? É só aquela que é lá da cadeia? Não. A prisão de estar vivendo um relacionamento difícil, filhos nas drogas, sem dinheiro, perdeu tudo. Situação de prisão. Você pode ter comunhão com Deus? Não é difícil, porque Deus não tem nada a ver com o seu problema. Às vezes é a brecha que você deu e na verdade quem teve a oportunidade de meter a mão nas tuas coisas foi Satanás, né? Não foi Deus. Deus não quer o seu mal, amados. Deus é benigno, santo, poderoso, bondoso, precioso, amoroso, só é irado contra o pecado. Se você está no pecado, ele se ira contra o teu pecado, e aí o diabo pode entrar, porque você deu legalidade. Não dá legalidade não, para com isso, larga a mão do pecado. Não tem pecadinho de estimação, Ezequiel não tinha, por isso foi chamado, porque ele tinha comunhão, passando tribulação. Você fala logo, tá passando tribulação, quer desistir da igreja, quer colocar defeito nas pessoas, nos irmãos. É você que é o problema, irmãos. Não sabe lidar com a tribulação. Foi chamado por Deus como posição, né? Deus nos chama dessa maneira. E aí ele fala bem assim, tu, ó filho do homem, não os temas. Não é para temar o homem. Não é para temar quem acha que é mais. Negativo. Não temas as suas palavras, ou seja, as suas acusações. Porque você está numa situação difícil, você acha que você não pode falar de Deus? Ah, irmão, se for assim, eu não vou falar de Deus nunca. Quanta gente me persegue, fala mal de mim. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando eu for injuriada, caluniada, fazendo a vontade de Deus, eu sou bem-aventurada, então não estou nem aí. Ó, perca de tempo, melhor assim o português. Perca de tempo é a pessoa se preocupar em falar mal de mim, porque da minha boca não vai sair palavras de maldição contra ninguém. Eu estou aqui para receber o mal e praticar o bem. E você? Ah, isso é difícil, né? Mas o tempo nos ensina na presença de Deus, sabe? Aí ele fala bem assim para a gente terminar. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, são os traidores, né, irmãos, que andam ao nosso redor, né? Não temas as suas palavras de desânimo, de desencorajamento. Tem gente que você tá bem, o cara tá te desencorajando, para com isso, né? Onde saber, aí ele termina aqui, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Aí ele fala, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus sabia que o povo era rebelde, mas sabia que tinha que ter sempre alguém chamando a atenção. Então a gente tem que chamar a atenção, não porque somos mais, mas porque somos servos. Queremos o bem do outro. Querendo o bem do outro, nós queremos que o outro fique bem como nós. No meio da luta, da tribulação, vence! Aleluia! Vence! Sabe por quê? Deus está no comando. Oh, glória a Deus. Chama seus amigos aí, a gente está terminando, mas chama seus amigos, que eu vou dar aqui um final aqui muito bacana. Chama seus amigos para escutar esta live, compartilha, para ele entender que se ele é um escolhido, está passando por tribulação, o nome dele vai ser lembrado assim como de Ezequiel. Ezequiel foi chamado por Deus no capítulo 2, versículo 1, e foi revestido por Deus quando ele fala bem assim, ó.
No 2:2, quando falava comigo, entrou em mim o Espírito Santo. Foi revestido por Deus, amados. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, a gente tem um revestimento poderoso da presença de Deus. O diabo não tem poder não, começa a pensar desta maneira. Amém? O inimigo tem que cair por terra na tua vida, porque você está revestido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado por Deus. Quando nós temos a certeza que Deus nos envia para fazer algo transformador do nosso tempo, transformador no meio de uma situação onde aparentemente não tem possibilidade de mudança, você entra como canal de Deus, como canal de bênção, como luz para os outros, abençoando com palavras de bênção, não de maldição. Você não está preocupado em colocar acusações sobre os ombros daqueles que estão no cativeiro, mas de reerguer o povo, pregando a palavra, cumprindo o ídolo do Senhor. Samuel fez isso. Ezequiel fez isso. Mesmo quando Deus falou para ele, viu, Ezequiel, vou levar tua esposa porque ela está atrapalhando teu ministério, eu preciso de você só para mim. Mesmo Ezequiel não podendo abrir a boca, ele ficou mudo. Só podia falar quando Deus o usava. Eu vejo isso como assim, dá para fazer uma símile, sabia? Uma comparação. Que tipo, pastora? Falamos demais. Melhor falar quando Deus quer que a gente fale alguma coisa. A gente não é amaldiçoado, a gente fala e Deus faz. E Deus nos honra através da nossa palavra. Mas quando queremos falar do nosso eu, da nossa vontade, das nossas boas intenções ou daquilo que nós temos de saber, Deus não consegue trabalhar a nosso favor, nem render as pessoas a Ele através da nossa vida, porque o nosso eu está querendo prevalecer. O orgulho tem que cair por terra, não é de Deus. Tudo que você é, seja para servir. Serviço é a vontade de Deus para a vida daquele que confia no Senhor. Amém? E aí, para terminar, Deus animou o nosso irmão Ezequiel no versículo 3-7, quando ele fala para não temer o homem. E aí ele também fala, essa mensagem deixou ele triste, Ezequiel, porque é uma mensagem dura. Ei, povo, arrependei-vos e convertei-vos. Ei, sai do pecado. Vocês estão fazendo toda a vontade da carne. Liberta-se do vício. Larga a mão disso aí, para de fazer panelinha, para de se levantar contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão aqui, mas não estão compactuando com Satanás. Ele teria que ter essa mensagem dura. Sabe o que aconteceu com ele? Deus falou com ele assim, viu? Você vai fazer pães, assar pães em número 2 de homens. Eu não gosto de falar essa palavra. Ele falou, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia e falou, tá bom, vou receber o esterco de vaca. Queima os pães ali em cima. E aquela fumaça vai subir e vai feder as minhas narinas. É o simbolismo do que eu quero que você pregue. Aí ele fez aquilo, o povo não entendeu. Ele falou, sabe o que é isso? São vocês quando estão orando, são vocês quando estão no monte, são vocês quando estão dentro de casa, mas na verdade o coração está impuro, tem o pecado de estimação guardado, tem coisas escondidas desagradando a Deus. Ei, desperta! Eu acho que ele pregava desse jeito. Acorda! É dia de mudança. Deus te chama para ficar de pé e te usar. Mas Deus não usa o ser humano que vive pecando, repetindo os mesmos pecados. Para aí, né, irmão? Deus não é Deus de brincadeira, não. Deus é Deus sério. E aí, mas ele foi fortalecido e foi sustentado pelo Senhor. O trabalho dele era como uma atalaia, sabe? Como uma coluna, como alguém ali, observando. Foi difícil para ele. O povo era teimoso. Ele tinha que ficar de olhos abertos. O povo era mau. O povo deixou entrar um egoísmo, sabe? Um prazer mundano tão grande que perdeu a bênção. Muito complicado. E ele teve que advertir o povo fielmente, amados. Mas é porque alguém tem dinheiro, tem carro, tem casa bonita, tem carro novo. Você não vai abrir a tua boca e chamar atenção não. Se estiver errado, abre a boca e fala. Sem medo. Quando eu fui para a África agora a última vez, o pastor que estava andando comigo lá, falou bem assim, Pastora Penha, a senhora não pode ir contra as tradições do povo. Eu falei, amado pastor, eu não estou indo contra ninguém, eu vim aqui para pregar a palavra verdadeira de Deus. Eles têm 2, 3 mulheres, estão no altar, eles estão em pecado. E aí ele falou para mim assim, pastora, eles quando estão assim, se sentindo acuados, eles procuram os curandeiros, os macumbeiros, né? Os curandeiros, que lá é uma magia negra muito forte.
Lá os macumbeiros, que não são chamados assim, eles voam. Faz um negócio feio mesmo. A bruxaria lá é só mesmo para acabar. Aí ele falou para mim que do jeito que eu estava pregando a palavra, exortando a verdade do evangelho, que eu poderia ser morta no altar através de uma macumbaria de um curandeiro. Eu falei para ele: pastor, a palavra diz sobre a vida daquele que está vivendo a presença de Deus, não tem encantamento. Eu não vim para a África para morrer na mão de curandeiro, eu vim para a África para morrer pelo nome de Jesus Cristo, mas eu não vou deixar de pregar a palavra. Desci para um presídio, preguei 27 almas que foram ganhas para Jesus, 27 ou 23. Lá na África, numa aldeia. Aí o pastor ficou cuidando de mim, os pastores com medo de eu ser morta pelos outros. Eu não estava com medo não, irmão. Eu fui, se Deus mandou ir, Deus ia trazer de volta. E se não me trouxesse, morreria por uma boa causa, a causa da verdade do evangelho. Amém? Boa noite para aqueles que estão chegando. Deus a paz do Senhor para vocês. Que o Deus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, possa abençoar a tua vida poderosamente. E aí, Ezequiel reconheceu a responsabilidade que ele tinha. Quero perguntar para você, para a gente terminar. Você reconhece como cristão que você tem que tomar uma posição diferente? Ser alguém especial para Deus? Ser alguém que as pessoas possam olhar e falar: nossa, não dá para brincar não, a coisa é séria. O mundo está aí, tenebroso, as pessoas se matam, matam o outro, sem medo, sem temor. O homicídio, ele é abominável diante do Senhor se não houver um arrependimento, qualquer pecado. Mas Ezequiel não teve medo, pregou e sobreviveu às circunstâncias. Você pregue a palavra, abre a tua boca, deixa Deus encher, usa o que você tem de melhor, as ferramentas que Deus te deu, que é a bondade dada por Ele, e vai e enfrenta as lutas. Deus é contigo. Mas se não está assim, se você está do lado do povo que estava na Babilônia, prazeroso nas coisas da Babilônia, nas ofertas que Satanás envia, é tempo de você refletir e mudar. A paz do Senhor. Refletir e mudar. Amém? Deus abençoe sua vida. Vai lá no meu canal, Pastora Penha, #Missão África. Eu tenho lá, acho que agora uns 210 inscritos. Mas eu preciso alcançar 1000 para voltar a fazer as minhas lives lá no YouTube. Eu gosto muito de fazer lá, tem bastante participação. Mas eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter, vocês têm que me acompanhar. Eu agradeço muito, porque eu preciso voltar para a África. E quanto mais pessoas eu atinjo através do meu canal, eu posso conseguir ofertas que possam me ajudar a comprar minha passagem. R$4.000, ainda não tenho. Preciso comprar em agosto, tá bom? Me ajude. Hoje já recebi aqui uma informação que eu vou trazer, pegar mais medicação. Medicação que não precisa de orientação assim, pode comprar na farmácia e me dá, né? De dor de cabeça. Eu ganhei um pouco, eu tô ganhando mais. Tem bonecas, tem 300 roupas novas para eu levar para os meus meninos da África. Eu preciso de oferta missionária. Se você quiser me ajudar, entre em contato comigo no WhatsApp, peça minha conta que eu vou mandar para você. Se você tiver dúvida do meu trabalho, vai lá no meu canal do YouTube, Pastora Penha, #Missão África, e veja lá os meus institucionais, os trabalhos que eu fiz, alguma coisa, algumas fotos, algumas coisas que tem, para você saber que o meu trabalho é muito sério, tá? Ó, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Seja Ezequiel na terra, mesmo perdendo, mesmo Deus arrancando algumas coisas, percebendo se você tem capacidade de renunciar, e se você tem, você vai fazer a diferença e você pode até morrer, mas seu nome vai ficar, para muito tempo. As pessoas lembram da tua bondade. Beijo. Eu amo vocês. Pode compartilhar para mim essa live? Chamar outras pessoas à responsabilidade do amor e do compromisso com a isenção do pecado. Pode ser? Obrigada! Tchau!